Lançou o capítulo novo de Jujutsu Kaisen módulo e meus amigos, isso aqui tá uma maravilha. Temos basicamente aqui o Dabura, quase que eu falo Sukuna, finalmente percebendo que o Mahoraga ele se adapta a cada golpe que ele utiliza. Isso vai ser um grande problema, até porque se ele descobrir isso, ele vai utilizar um poder extremamente poderoso pra acabar com o Mahoraga, assim como o Sukuna fez. Só que foi revelado que basicamente se ele derrotar o Mahoraga, a Yuka simplesmente morre. Se o contrário acontecer, né, no caso o Mahoraga conseguir matar o Dabura, uma coisa bem difícil de se acontecer, pelo visto, o Mahoraga simplesmente vai embora, ele some, desaparece e acabou por ali, e a Yuka pode continuar sua vida pelo resto dos seus 2 meses de vida, ou 1 mês, sei lá quantos meses ela ainda tem. De qualquer forma, o que importa é essa luta que tá muito boa, e falando em luta, temos simplesmente o Maru dando um couro no Tsurugi. É claro, calma, no começo o Tsurugi realmente tava dando ali uma aula, né, pro Maru de como ter uma luta corpo a corpo, até porque basicamente ele tem uma espécie de restrição celestial, e aí vai, etc. Só que um pouco mais pra frente é revelado que basicamente o Maru, ele não tava levando aquela luta a sério, ele não tava lutando pra matar o Tsurugi. Agora, basicamente, ele virou e falou, cara, eu vou tentar te matar e ver se não morre, hein? Como se fosse, sei lá, o Sukuna, ou o Satoru Gojo, quando ele perde a paciência e parte pra cima dos caras. Mas enfim, nós sabemos aqui que a Yuka tá ferrada, o Tsurugi tá ferrado agora e só derrota. De qualquer forma, eu vou explicar tudo o que tá acontecendo, trazer a review, mas antes, obviamente, vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pra review. A Yuka pode acabar sobrevivendo depois de toda essa situação e o Dabura vai ter que utilizar sua expansão de domínio pra cima do Mahoraga, que já se adaptou. Basicamente, o capítulo começa mostrando as técnicas das 10 sombras, é uma técnica herdada pelo clã Zenin. Essa nada mais é do que uma técnica de Shikigamis que utiliza sombras como medidor, mas que atualmente é considerada uma técnica proibida no clã Gojo, e o Kutsuyuka tinha permissão para usar técnicas que apenas explorassem as habilidades de alguns Shikigami. Fora isso, o divino general imoral da espada de 8 cabos, o Mahoraga, é o único dos 10 Shikigami considerado impossível de subjugar, e entre parênteses, isso entre todas as gerações de feiticeiros Jujutsu, com exceção de Ryumen Sukuna, encarnado no corpo de Fushiguro Megumi. Não tem como, o Sukuna é um Gold verdadeiro. Além disso, o divino general Mahoraga só pode ser manifestado numa batalha de feiticeiro Jujutsu quando o conjurador arrasta seu alvo para o ritual de exorcismo junto consigo mesmo, e o participante deste ritual, né, de exorcismo são a Yuka, o Kotsu e o próprio Dabura. Inclusive, ela agora já se encontra em um estado de animação suspensa. O ritual será finalizado se o próprio Dabura morrer ou se o Mahoraga for destruído, tornando definitivamente a morte de Yuka. Ou seja, se o Mahoraga derrotar o Dabura, bom, ele já desaparece, não precisa ir atrás da própria Yuka. Porém, se por acaso ele for destruído, ela também é destruída consigo. Meio que os dois são um só nessa altura do campeonato. De qualquer forma, a luta deles continua e o Mahoraga tá pegando cada vez mais pesado, até porque durante essa batalha, por mais incrível que pareça, ele já se adaptou 3 vezes seguidas. Dabura até o momento não recebeu nenhum dano significativo, na verdade, eu acredito que nenhum dano sequer. Enquanto o Mahoraga, a cada golpe que o Dabura utiliza, um sendo mais forte do que o anterior, ele cada vez tem que se adaptar de melhor forma. E é exatamente o que ele tá fazendo, inclusive o próprio Dabura percebe que ele está se adaptando, que ele tá evoluindo, digamos assim. Enquanto mesmo pensa, eles conseguem invocar criaturas espirituais e também tem aquela história sobre os espíritos amaldiçoados. O surgimento dessas criaturas espirituais deve ser exclusivo da energia amaldiçoada da Terra. Além disso, nessa coisa não se trata apenas de um boneco indestrutível que luta no lugar do feiticeiro Jujutsu. Tem alguma habilidade trabalhando por trás disso, ou seja, ele tá finalmente percebendo, só que tem que tomar cuidado pra não ser tarde demais. Eu realmente acredito, vendo aqui, né, o nível da batalha, é que simplesmente talvez ele precise utilizar a sua expansão de domínio e talvez ele pense em fazer isso, se por acaso ele possuir algum nível, né, de conhecimento pra ter alguma expansão de domínio. Eles não têm muito conhecimento sobre a energia amaldiçoada e espíritos amaldiçoados no geral. Eles têm mais conhecimento sobre Haluluka, que é literalmente a mesma coisa. O Dabura descobriu a técnica amaldiçoada do Mahoraga e agora ele vai ser derrotado, mandando a Yuka ou Kotsu à morte. Realmente os dois estavam aqui numa luta bem acirrada, que às vezes o Dabura batia, o Mahoraga apanhava. Sério, a única cena aqui que você vai ver o Mahoraga acertando o Dabura e na verdade ele bloqueou todos os golpes, foi somente essa aqui, né, que ele tenta afundar ele no chão, depois mete um chutão pra ele voar longe. Daquele momento, então, o Dabura parece que começa a dar aquela pelada, né, começa a jogar diversos poderes completamente diferentes aqui para o Mahoraga, o qual já se adaptou pelo menos umas 3 vezes. Ele tá ficando cada vez mais forte, parece que isso aqui tá adiantando alguma coisa. É quando simplesmente o Dabura querer entender que o Mahoraga, ele tem alguma habilidade trabalhando por trás. No momento, então, ele usa diversos feixes de energia, né, vários, e de uma vez atingindo diretamente o Mahoraga, que quase foi de F dessa vez. Por não ter sido forte o suficiente, ele se adaptou e voltou com tudo. Só que então o Dabura já tava metendo um pisão na cara dele. Ele utiliza todo aquele feixe de luz, né, e quase que evapora o Mahoraga, indo completamente assim, né, diversos prédios em volta. Ele finalmente percebe, essa criatura tá começando a se acostumar com as
minhas técnicas. Tem aquela roda girando repetidamente e logo após isso que a criatura se regenera. Então assume o Divino Geral e Moral Mahoraga que o clã Zenin tanto valoriza. A habilidade de se adaptar a qualquer tipo de fenômeno torna a reação mais forte possível. Realmente o Dabura, ele descobriu isso, ele então vai utilizar um dos seus golpes mais fortes e ir testando o que vai funcionar ou não pra cima do Mahoraga. De qualquer forma, a cena corta aqui pra luta do Tsurugi contra o Maru. Os pais estão aqui numa luta muito acirrada, porém uma leve vantagem com o Tsurugi. Inclusive o próprio Cross assumir. E então esse é o Tsurugi. Ao desistir das técnicas e da energia amaldiçoada, ele recebe o dom físico com altas habilidades físicas através da restrição celestial. E vendo agora como ele luta, até desaparecem as dúvidas que eu tinha de quando a Yuka me contou sobre ele. E basicamente, devido a tudo isso, ele não consegue prever os golpes do Tsurugi, até porque, como ele não manipula a energia, obviamente não dá pra ler seus movimentos através do fluxo de energia amaldiçoada. Cima ele possui o domínio simples, é uma alta proeza. Que daí então, o Maru, ele basicamente diz que não tava lutando a sério não. Basicamente diz, e você ainda se considera um guerreiro? Mas não seria um insulto pra você, Tsurugi? Agora eu vou lutar com a intenção de te matar, mas não morra, tá bom? Basicamente inverte o mundo ou a gravidade, sei lá o que é isso que ele fez com o Tsurugi. Começa a simplesmente flutuar e dizer, revelando a técnica amaldiçoada de Marulu e Cross é o caos e a harmonia. Inclusive o próprio Tsurugi se pergunta, o céu e o chão se inverteram? Que merda é? E encerrando assim o capítulo 16 de Jujutsu Kaisen módulo, eu já arrisco a dizer que o Tsurugi não vai levar essa mas nem ferrando. Disso também acho que o Dabura vai acabar levando essa luta. Então meio que, né, a humanidade, entre aspas, vai sair perdendo bastante. Quem é que vocês acham que vai chegar aqui pra igualar essa brincadeira? Bom, eu já sei muito bem quem é. Comentem aí, deixa o like e me segue pra mais.